E aí, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos aqui para prosseguir nossa jornada e bora para mais uma reflexão e leitura do Evangelho de Jesus escrito por João. E eu sempre enfatizo e agradeço o quanto vocês ajudam, contribuindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, curtindo, né, e espalhando e nos ajudando aí nessa missão de alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus, que pode transformar vidas, que pode salvar vidas. E eu agradeço de coração a cada um de vocês que nos ajudam e que contribuem dessa forma. Vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler João, capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-los, porque sabia que estava para fazer. E Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Jesus disse: Faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então se retirou outra vez sozinho para o monte. Até aqui a nossa leitura hoje. Jesus acaba de vir de uma sequência de vários milagres, de vários sinais, né? E Jesus estava cansado e procurou um local para se retirar e ter um tempo só com os discípulos. Mas quando ele vai para esse local, né, que atravessou o mar da Galileia, quando ele atravessou, tinha uma grande multidão o esperando. Só contextualizando aqui, né, nós estamos no 4º sinal em que João descreve para nós, dos 7 sinais que ele descreve em todo o Evangelho, revelando que Jesus é Deus. E esse sinal, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, também é relatado nos outros evangelhos. E aqui, uma coisa que nós vemos pelo escritor, pelo apóstolo João, é que ele foi bem sucinto, bem resumido nos detalhes sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E o foco, né, dele e o objetivo dele era muito claro: revelar que Jesus é Deus. Mais um sinal revelando que Jesus é Deus. Mas vamos refletir um pouco aqui sobre essa leitura. Como eu disse, Jesus havia saído para descansar e ter um tempo com os discípulos, mas ao chegar no lugar que ele achou que seria de tranquilidade, ele encontra ali uma multidão. E eu gostaria que a gente se perguntasse por que essa multidão estava atrás de Jesus. E versículo 2 responde para nós: Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Qual era a motivação dessa multidão em ir atrás de Jesus, em seguir Jesus?
A motivação dessa multidão era pelos seus sinais, pelas suas curas, pelas suas necessidades. E certamente, muitos de nós vamos até a Jesus por necessidade. E isso é válido. Mas existem alguns detalhes que nós vamos conversar aqui a partir disso. Além de Jesus ter saído para descansar e chegado lá encontrado a multidão, contextualizando qual era a época e tudo que acontecia ali, né? Por que que o autor enfatiza aqui no versículo 4 que era a Páscoa dos judeus e estava próximo? Porque tem um contexto e ele tinha uma intenção em falar disso, porque daqui para frente nós vamos ver o que o autor está querendo dizer com o significado e o entendimento de Jesus e o pão. Nós estamos aqui falando da multiplicação de pães e de peixes. Nós vamos ver que tem um contexto daqui para frente trazendo essa conexão aqui e um simbolismo, um entendimento sobre Jesus e sobre pão. Além de Jesus ter saído para descansar, chegado e encontrado a multidão, deparado com ela, trazendo esse contexto, versículo 5 diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? E versículo 6. Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus se movia, mesmo em seu tempo para o descanso, para ter um tempo ali com os discípulos. Jesus sempre se movia em direção a um propósito específico. Eu já falei aqui várias vezes isso. Jesus não se movia à toa, Jesus não ia por qualquer outro motivo a não ser para o cumprimento de um propósito. E nós vemos claramente aqui que Jesus já sabia o que ele faria. O autor está nos dizendo aqui porque ele já conhecia o final da história e o que aconteceria depois e como Jesus fazia. Ele viveu com Jesus, conheceu Jesus. Versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E aqui nós começamos a ver qual era o propósito de Jesus diante dessa multidão, revelando assim a sua grandeza, a sua divindade, o seu poder, fazendo algo totalmente inesperado pelos discípulos. E aqui nós vemos que Jesus queria ter tido um tempo com os discípulos e ele aproveita essa oportunidade para cumprir um propósito com os discípulos. E Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão, porque ali havia muita relva naquele lugar, né? Um lugar gramado. E assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. Vamos só voltar e ver o que nós tínhamos de alimento para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Nós iniciamos perguntando o porquê a multidão foi até Jesus. E nós encontramos a resposta aqui. Dentro desse contexto, nós também precisamos fazer a pergunta o porquê Jesus fez esse sinal. E é muito claro nós entendermos o propósito do escritor em todos os sinais, para que Jesus se revelasse como Deus, nos seus sinais divinos, né, com o propósito de revelar a Deus, de revelar de que Cristo era o próprio Deus. Mas não somente isso, eu gostaria que a gente pensasse sobre mais um porquê. Assim como o porquê da multidão foi até Jesus e seguia Jesus, o porquê de nós irmos até Jesus. Qual é a nossa motivação de buscar a Jesus? É conhecê-lo? É pelo que ele é? Ou é pelo que ele pode nos oferecer? E não existe um problema específico em buscar Jesus pelo que ele pode nos oferecer. A questão é quando só fazemos isso, quando só o buscamos porque ele pode nos oferecer algo. E esse não é o tipo de relacionamento que ele planejou para os seres humanos, para os filhos,
para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. O tipo de relacionamento que Ele nos criou para ser é para conhecê-lo naquilo que Ele é e não simplesmente nos relacionarmos com Ele por aquilo que Ele faz por nós. Ele faz e continuará fazendo, mas que o nosso relacionamento com Ele não seja por isso, mas sim por quem Ele é. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra reveladora, por essa palavra maravilhosa, que demonstra um grande sinal do Senhor, que o mundo nunca viu, de um poder tamanho, de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes, com um propósito específico, revelar-te como Deus, como aquele que ama, como aquele que se importa, como aquele que vê a necessidade, mas que tem um propósito a partir desse encontro da necessidade, de ter uma relação verdadeira, de indivíduo para indivíduo, se importando com quem o Senhor é e conhecendo quem o Senhor é. E a minha oração é que o Espírito Santo vá de encontro a cada pessoa que está assistindo esse vídeo e ele possa encontrar o porquê se relacionar com o Senhor. E esse porquê seja quem o Senhor é. O Senhor é Deus e nós amamos o Senhor, precisamos do Senhor. O Espírito Santo possa continuar essa obra. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.